Queridos irmãos, amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Manaim para apresentar o programa da Igreja Cristã Maranata acerca da Trindade, Pai, Filho e do Espírito Santo. E conosco aqui, participando deste programa também, nosso querido pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos que conosco participam deste programa. Nós aproveitamos para convidar você que nos assiste, você que é um telespectador, você que participa deste programa pelo YouTube, que você possa curtir e comentar também. Os seus comentários são de grande relevância para nós. E compartilhar, para que esse assunto possa ser mais divulgado para as pessoas, esse assunto que é tão importante. A Trindade é uma doutrina central da Bíblia e fundamental para a nossa salvação. Nós vamos dar continuidade a um assunto que iniciamos na semana anterior, a respeito da ação da Trindade na vida de José. E nós vamos falar hoje mais de uma forma precisa, né, voltada para a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde nós identificamos isso ali nessa história, essa história maravilhosa, uma história muito longa, não é? Nós vemos que são muitos capítulos da Bíblia dedicados a essa história, a história da vida de José. Por que a Bíblia dedica tantos capítulos? Porque essa história é a história da salvação, do encontro do homem com Deus, o resgate do homem. E eu vou pedir ao pastor Leonardo para ler o texto principal agora. Amém. É interessante essa história de José, porque nós estamos tratando da Trindade. E o texto fala assim: e a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Essa profecia está ligada à vida da igreja. A profecia, não é, pastor Luciano? Ela está falando a respeito da operação de Deus através do Filho, Jesus. A operação, que a palavra fala aqui do Pai, é apontar aonde tem o alimento. E o que Deus fez por causa dessa coisa grave, que a palavra está nos falando aqui? A fome era gravíssima na terra. Quando Deus usou José, a primeira vez que José ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou que ele seria uma bênção na sua família. Deus, quando te chamou, falou que você seria uma bênção na sua casa. A operação é porque o assunto é grave. Deus se apressa porque a sua família precisa desse alimento. Jesus é esse alimento. E o nome desse alimento na eternidade é a Palavra de Deus. O nome desse alimento aqui no Egito é Salvador do mundo. Todos querem ser salvos. Quando você sabe que vem uma coisa grave, você toma todas as providências. E o Senhor está mostrando aqui o que é providência para aquilo que vai acontecer, que é importante. Isso é importante na sua vida. Você ter a sua família vivendo com essa profecia, Deus está mostrando, pastor Luciano, que é profético. Quando José tem o sonho, que ele fala para os irmãos não aceitam. Lá vem o sonhador mor, vendido. Mas quando ele está na prisão, que a vida dele foi essa derrocada por não ser aceito. Quando ele está na prisão, que ele deu o discernimento dos sonhos, que é outra mensagem, né, para o padeiro, né, e para o copeiro, que ele dá o discernimento,
o Senhor, o Deus Pai, o Deus Criador. Ele dá um sonho para Faraó e só José tinha a profecia para entregar para Faraó. O que seria, o que ia acontecer, porque Deus deu o segredo. Quando Deus faz alguma coisa na sua vida, Ele vai te dar um segredo, que lá na frente, quando você estiver numa situação que não tem saída, gravíssima, o segredo de Deus é que vai livrar a sua alma, o que vai alimentar a sua alma. Então, Faraó teve o sonho. Faraó não entendeu nada, mas ele perdeu a paz. Porque a voz de Deus falou com José, falou com Faraó também. Faraó não tinha dúvida, é de Deus. Chama sábio, chama todo mundo, chama tudo que o homem tem de ciência, como hoje as nossas ciências são filosóficas. Não vai faltar filósofo, mas vai ter fome grave. Teológica, não tinha ninguém melhor do que Faraó em teologia. Lá tinha Deus para tudo. Agora, a voz de Deus, só o Salvador. Chama José. José chega, fala para Faraó que os dois sonhos são um só. É uma revelação só. Só tem uma revelação. Não tem duas. Então, pastor Luciano, né, a história é muito grande, mas quando José fala para Faraó, ele não tem dúvida nenhuma. Quando Deus fala com você, você não vai ter dúvida nenhuma. Quem falou comigo foi Deus. Tem um segredo. Agora, não faça, irmãos, os irmãos que entendem de igreja corpo, não passa dom na sua igreja, não passa dom em família, não faça isso porque você não vai ser aceito. Profecia não é isso. Profecia guarda o segredo, entregue para quem está no governo da igreja. É uma condição que o Senhor nos deu, que não deu para José. José sofreu o dano. A igreja hoje não foi chamada para isso. Amém. A igreja foi chamada para ter alimento. A igreja tem alimento para o faminto. O faminto quer chegar numa igreja que funciona como corpo. José, ele foi chamado para salvador do mundo. Ele ia pagar o preço. Você não. Você foi chamado para ser uma bênção na sua casa, para ser uma bênção na igreja, para fazer parte da igreja corpo de Cristo, porque tem uma situação hoje, nos nossos dias, gravíssima. Se você não entender que você foi chamado profeticamente, quando nós lemos a vida de José, é a vida profética do servo de Deus. É José como servo, chamado como servo de Deus. As revelações são as mesmas. Faraó ouviu a revelação? Ouviu. Ele foi chamado para ser povo de Deus? Não. Ele foi chamado para honrar José. E honrou. Cumpriu a parte dele. José foi chamado para pagar o preço pela família. Jesus foi chamado para pagar um preço por você, pela sua casa. Essa é a profecia que nós estamos só começando. Porque ainda tem decorrências daqui. Cada irmão de José, o nome deles são proféticos. As tribos de Israel, o chamado de Israel como pai, tudo é profético, não é? Aí pode falar. Muito bom, né? Não é? Essa explicação do pastor Leonardo. E, claro, o texto tem muitas revelações, são muitas aplicações na vida da igreja, na nossa vida. Nós aprendemos tanto com os acertos, mas também aprendemos com os erros dos servos de Deus, né? Ninguém ficou isento na Bíblia. A Bíblia é o livro da verdade transparente de Deus, né? Ele fala tudo a respeito dos servos de Deus, homens notáveis, mas fala também dos erros que eles cometeram, né? Nós vemos aqui, e o nosso objetivo é enfocar a Trindade. Onde nós podemos observar a Trindade nesta passagem bíblica? Se José é um tipo do Senhor Jesus, porque no projeto de Deus para a salvação do homem, estava estabelecido que
todo o sofrimento recairia no Filho, o Senhor Jesus. Então, por isso nós vemos José sofrendo para a salvação, não somente da sua família, mas também de toda a humanidade, né? Salvador do mundo. Por isso que ele foi chamado de Salvador do mundo. Se José é um tipo do Senhor Jesus, o pai de José, Jacó, é um tipo de Deus. E quando os irmãos de José estiveram com José no Egito pela primeira vez, José fez questão de perguntar isso para os seus irmãos. E agora, prestes a ir pela segunda vez, nós vemos o texto, eu vou até ler esse texto de Gênesis capítulo 43, verso 7, o momento em que os irmãos de José dizem a seu pai Jacó. O texto diz assim, verso 7, e eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tende mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Exato. Podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Então era aquele momento decisivo em que o pai Jacó não queria deixar que Benjamim fosse com os seus filhos, porque ele já tinha na cabeça dele, no entendimento dele, já tinha perdido um, que era José. E Simeão estava de refém. Depois o pastor Leonardo vai até falar um pouco sobre isso, né? Simeão ficou no Egito quando eles foram pela primeira vez e como se fosse um fiador, né? Era uma garantia de que os irmãos de José iriam trazer junto com eles Benjamim. Então, Simeão ficou como garantia, como um fiador. E agora, pai Jacó foi convencido que tinha que liberar, tinha que deixar Benjamim ir juntos com os seus filhos, porque senão eles iam morrer de fome, não tinha outra coisa a fazer, né? Então nós vemos que figura maravilhosa de José como o Senhor Jesus, Jacó como o tipo de Deus Pai. Já falamos aqui, José era o filho amado, né, de Jacó, e nós vemos, meus queridos irmãos, que Benjamim, na tipologia bíblica, representa o Espírito Santo. Mas por que isso, pastor? Porque, olha só, o que José diz aos seus irmãos, na primeira vez que ele encontra com seus irmãos. Os irmãos para ele, né, ele era um estranho para os seus irmãos, mas ele conhecia os seus irmãos. O pecador é assim também. Primeira vez que tem um encontro com Jesus, ele ainda não conhece o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus conhece todas as coisas. E José disse assim, olha, se vocês não vierem aqui com o irmão mais novo, com Benjamim, vocês não vão ver o meu rosto. Que coisa maravilhosa, maravilhoso, né? E isso, meus irmãos, estava apontando profeticamente para aquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Por quê? Jesus só se revela ao homem por uma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar presente. Os irmãos de José, representando ali os pecadores, só iam ver o rosto de José novamente se Benjamim estivesse presente. E quando eles voltam com Benjamim, e José vê que Benjamim, o seu irmão mais novo, filho da sua mãe também, não é? Raquel. Isso, Raquel. Quando José vê que Benjamim está no meio dos irmãos, sabe, a primeira coisa que ele manda fazer é um banquete. Tem até um texto que diz assim, preparai tudo, deixa tudo preparado. E nos lembra aquela parábola da ceia que o Senhor manda um servo dizer aos convidados, vinde, tudo já está preparado. Então nós estamos vivendo esse momento maravilhoso e há um banquete que o Salvador tem preparado para o pecador, mas esse banquete só é oferecido por uma operação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver presente, preparando esse momento. Então nós vemos claramente na Bíblia, né, essa experiência maravilhosa.
Benjamim representando, tipificando o Espírito Santo, mas também representando, sabe o quê? O novo nascimento. E o novo nascimento é uma operação do Espírito Santo, não é, pastor Leonardo? Amém. Exato. Só pelo Espírito Santo o homem pode nascer de novo e ser nova criatura. Exatamente. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Pode até comentar o restante. A parte que nós entramos agora fala de outra parte. No outro programa, a fome era. Né? Agora nós estamos falando de um banquete com José que eles não sabiam. Toda a profecia estava se cumprindo diante deles e eles não enxergaram nada. Mas eles estavam prostrados diante de José, como Deus tinha falado com José. Eles estavam prostrados. José, naquele momento, era a profecia na vida deles. José era a salvação. Havia uma fome e eles tinham um banquete. A igreja está diante de um banquete. E no mundo, fome, isso é profético. A igreja está se alimentando porque ela vive do profético. E como é que Deus se revela ao homem? Através do Filho. O Pai se revela através do Filho. E como o pastor Luciano falou, tem que ter Benjamim. Então, quando eles se apresentam a primeira vez, o texto que nós lemos fala da segunda vez que eles vão. Primeira vez eles vão, fica Simeão. Simeão, o nome dele quer dizer aquele que ouve. Aquele que ouve. Porque a profecia tem que ser ouvida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é outra ação, pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. O nome pelo qual Jesus se chama na eternidade é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor não volta vazia, é profético. Então, esse banquete é um banquete que o Senhor fala. A palavra de Deus é: o Pai ainda vive? É uma pergunta. Não é, pastor Luciano? Isso mesmo. Eu vou até ler esse texto. Isso, é bom. Para ficar mais didático. Muito bom. O texto é Gênesis 43, verso 16, que diz assim: vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E essa expressão prepara tudo, ela está no Novo Testamento, não é? Isso. No texto que está em Lucas, capítulo 14, verso 17, aquele texto que eu citei, que o servo foi anunciar aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Então nós estamos vivendo este momento do calor do meio-dia, né? Eu comerei com eles no meio-dia. O banquete foi servido no momento do meio-dia. É o calor das lutas, das provas, dos dias trabalhosos nós estamos vivendo. Momento em que Jesus tem um banquete para oferecer. Ele quer saciar a sede da alma, ele quer fartar a alma com a sua palavra, esse pão vivo que desceu do céu, palavra de vida eterna. E se o Espírito Santo estiver presente, vai acontecer isso. O banquete vai acontecer. Por isso que é importante nós entendermos a ação da Trindade, do Pai, que faz o projeto, que deixa tudo estabelecido desde a eternidade, do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, que executa esse projeto, que sofreu por nós para nos dar salvação, e o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, e do juízo. É o Espírito Santo que precisa estar presente, porque só Ele que pode revelar a pessoa maravilhosa do Salvador. E existe um texto também que eu gostaria de ler, pastor Leonardo. Eu vou pedir para o companheiro depois até mesmo comentar. É o texto que está em Gênesis 42, verso 21, que fala também da ação do Espírito Santo aqui na vida dos irmãos
de José. Olha só o que diz o texto, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Eles estavam ali mostrando um arrependimento. Arrependimento, né? É a palavra. Confessando uns para os outros aqueles pecados que eles haviam cometido contra o seu irmão. O homem só alcança a salvação se ele se arrepender dos seus pecados. Mas até isso é o Espírito Santo que faz também, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo. Então ali nós vemos a ação do Espírito Santo convencendo os irmãos de José que eles eram pecadores e que eles precisavam se arrepender, né, pastor Leonardo? Exato, é interessante que esse texto, que ele fala a primeira descida deles. O homem conhece Jesus, ele se arrepende, eles lembraram, olha irmãos, quanto tempo já tinha, quantos anos se passaram, e quando acontece a dificuldade, eles lembram, nós somos todos nós, não foi alguém que lembrou, não. Isso está acontecendo, porque nós somos culpados. O homem nasce inculpável, todos nascem inocentes. Mas um dia você perdeu a sua inocência e eu também. O que nós precisamos? Nós precisamos de voltar para a casa do Pai. Mas nós somos culpados. Um irmão nosso ficou preso. Está preso. Simeão ficou lá. José não se revela para eles, fala, Simeão fica. Simeão ficou preso. Aí eles falam, nós somos culpados. É a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, primeira coisa, o que João Batista veio pregando? O arrependimento. Então, Jesus como sacerdote, ele nos dá uma oportunidade daquilo que Deus faz. É outro texto, mas é Deus que faz o homem, rei e sacerdote. É um encontro, né? Do batismo do arrependimento. Mas o arrependimento, o homem se arrependeu, vai vir Benjamim. Isso mesmo. Quando ele ouve, se arrependeu, Simeão ficou preso, o próximo encontro, você vai receber o Espírito Santo. Amém. Eu até gostaria de falar um pouco sobre Simeão. A palavra, o nome Simeão significa Simeão, aquele que ouve. É a mesma raiz do verbo ouvir no hebraico. E por que ele foi escolhido para ficar como refém? Depois do primeiro encontro dos filhos de Jacó com José. Por que ele? Porque no encontro do homem com o Senhor Jesus, o pecador, quando ele tem um primeiro encontro, ele recebe uma bênção, não é? Ele recebe uma cura, uma resposta, uma vitória, um livramento. Ele vem por uma necessidade e o que Deus faz? Deus faz com que o ouvido dele esteja preso a ele. Esses somos nós, não é? Exatamente. Esses somos nós. Como refém, porque o pecador ele sai da presença de Deus, ele se volta para as suas necessidades, depois que a sua sede é saciada, mas agora ficou o ouvido ficou preso. Ele não vai se esquecer desse encontro. Quando ele tiver necessidade, ele vai voltar lá. É tudo isso. Exatamente. Né? E eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que o nosso tempo já está meio em cima da hora, a gente tem que terminar aqui. O momento da revelação de José para seus irmãos. É o texto que está em Gênesis 45, verso 4. Diz assim, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Era o José oferecendo perdão. É isso. A figura do Senhor Jesus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Foi um momento maravilhoso de choro, de quebrantamento, um momento que marcou
uma união definitiva. Agora eles não iam ficar mais distantes um do outro. A família de Jacó como um todo iria voltar a morar no Egito com José. E nós vamos falar disso no próximo episódio, porque o tempo já está... Não é, pastor? É a história do amor de Deus revelado. O amor de Deus, ele tem que ser revelado. Revelado. É a história do amor de Deus revelada. Vamos deixar para o próximo programa, porque aqui não vai dar tempo. Vai ser um assunto que nós vamos tratar do momento em que a família de José vai para o Egito e morar no melhor da terra. E nós vamos falar também no próximo episódio, se o Senhor nos permitir, sobre o momento da morte de José, também que foi um momento marcante para o povo, e ali o Senhor tem muitas revelações para nos conceder. Que o Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor aqueles irmãos que têm corroborado conosco neste programa.